E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos estudar agora sobre aqueles três anjos que aparecem para Abraão. Quem são aqueles três anjos? Será que são representantes do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que são apenas três anjos comuns? Ou no meio dos três existe um que é o Senhor? Nós vamos ler o capítulo 18 e vamos entender o que está acontecendo ali. Vamos lá? Então aqui, Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1 diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Bom, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, vai dizer que nenhum homem viu e nem pode ver. Está falando daquele que é imortal, o invisível, um Deus invisível. Um Deus invisível que nenhum homem jamais viu e nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. João capítulo 1, versículo 18. Nunca ninguém viu a Deus, mas ao seu Filho, Deus tem feito conhecido ou tem revelado. Então, nunca ninguém viu o Pai. Então, como que o Pai aparece, sendo que nunca ninguém o viu? Porque Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Então, Deus nunca foi visto por ninguém. Porém, apareceu um ali, cujo o nome é Jeová, cujo nome é o tetragrama que está ali. E aí começa a história, vamos ver. Apareceu Jeová a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, lembra do levantar e olhar adiante, né? Lembra lá de Lucas 16, quando vai falar do rico e do Lázaro? E levantou os olhos e viu Abraão. Levantar é olhar adiante, olhar para frente. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Então ele agora vai preparar aqui comida. Olha que interessante, que aqui esses homens que são anjos, um deles é o Senhor, que está aqui se materializando. Ele está se materializando. E ele agora vai comer, né? Uma comida aqui que não é pouca coisa não, hein? Olha como é que tem bastante coisa aqui para comer, tá? Trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que chegaste até os vossos servos. Depois seguireis avante. Responderam: fazes como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, deve ser um para cada um, né? E faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho, que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Olha que não foi pouca coisa não, o pessoal da Eritreia está com muita fome mesmo, né? Aí você pergunta, mas anjos comem, não sei o que, não diz lá em Salmos, né, que pão de anjos, né, que o maná que caiu do céu lá no deserto era pão de anjos? Então pode ser realmente que eles comam, né? Mas aqui eles estavam materializados. Abraão e Sara eram já velhos. Perdão, vamos lá. Eu pulei aqui um pedação, né? Versículo 9. Então lhes perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Aí, um deles
um deles, né, disse, apenas um, dos três, um disse, um deles, voltarei a ti daqui a 1 ano e Sara, tua mulher, dará um filho. Isso aconteceu? Aconteceu, você vai ver aqui no capítulo... Capítulo 21, ó. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Olha aqui, Jeová, tá? Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Quem visitou a Sara como lhe dissera? É justamente aquele que havia falado, um deles. Certamente voltarei, tá vendo ali? São 3 homens, são 3 anjos, mas um deles é Jeová, um deles é o tetragrama. Tá bom? E Sara dará um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Né? Observa que quem está falando com ele, mais uma vez, o tetragrama aqui, tá? Vamos lá. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Alguma coisa impossível para o Senhor? Não é? Então você está vendo que o filho aqui na terra está falando acerca do pai, né? Porque o pai está dando essa autorização. Aliás, anjo é enviado. E Jesus disse que ninguém é maior do que envia. O enviado, ninguém é maior não, né? O enviado não é maior do que aquele que envia. Então, esses anjos aqui estão sendo enviados, eles são mensageiros. Logo, não pode ser atribuído isso ao pai. O pai não é mensageiro de ninguém. O pai não é anjo de ninguém. Tá? Isso aqui são os anjos mesmos, né? Seres criados, e o filho que está ali. Vamos lá. Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, né? Agora um deles, né? Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi. Olha aí, ó, eu escolhi, é o Senhor falando, né? Pensando consigo mesmo. Eu escolhi para que ordene a seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Peraí, é o próprio filho que está falando, preste atenção. É o filho falando, ele está conversando consigo mesmo, né? Ocultarei eu a Abraão, ele está falando consigo mesmo. E aí ele está dizendo, né? Olha aqui, ó. No versículo aqui, ó. Senhor, né? É ele que está falando consigo mesmo. Tá aqui de novo, você pode perceber, né? Jeová. Porque eu escolhi, tá aqui, né? Eu escolhi para que ordene aos seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor, não é para que o Senhor, por quê? Ele está se referindo aqui ao Pai dele. Então você está vendo um Senhor aqui na terra e você está vendo um Senhor lá no céu. Essa é a ideia do texto. Mostrar que é este Yahvé aqui, que inclusive escolheu Abraão, está se referindo, né, ao Yahvé, não, Jeová, né? Jeová, que também está lá no céu, que é o pai dele. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e seu pecado se tem agravado muito. Descerei, ó, eu vou lá,
né? Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Mas ele já estava ali. Ele já estava lá. Se assim não é, sabê-lo-ei, não é? Então, claro que Deus ele é onipotente, onipresente, ele está tendo uma espécie aqui de, vamos colocar assim, né? De palavras, igual foi feita para Adão, né? Adão, onde é que tu está? Né? Deus não sabia onde Adão estava? Não, mas ele quer conferir, ele quer ver, né? É a mesma coisa aqui. E aí, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Ainda estava ali presente, né, o Senhor. Ele estava ali, ó, a face dele, né, diante do rosto dele. E aproximando-se a ele, disse, né, você está vendo que está na frente dele ali, né? Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor. Não, bom, aqui é aquela conversa que você já conhece, né? Ele está conversando aqui exatamente com o Jeová, tá? Vamos lá. Aí vamos pular aqui para o versículo 33. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, né? Tá vendo aqui de novo, né? Retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Agora o texto no capítulo 19 vai mostrar o que aconteceu no momento em que esses anjos partiram, que foram 2 que partiram, eram 3, um ficou e 2 foram. Enquanto Abraão estava tendo aqui essa conversa, naquela mesma noite, aqueles anjos chegaram lá em Sodoma, tá? Vamos lá. Ao anoitecer vieram os dois anjos da Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhes, prostrou-se o rosto em terra, aqui não é adorou não, tá? É só prostrou mesmo, aqui é prostrar, tá? O rosto em terra, inclinar. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, olha aqui, a palavra não é Jeová e nem Adonai, é Adon. Adon é para homens. É uma palavra para homens comuns. Então, dos 3 anjos que estavam lá, 2 anjos eram criaturas e um era o Jeová. Essa palavra Jeová eu estou colocando aqui para diferenciar, porque é uma palavra que é usada tanto para o pai como para o filho. Tá? Ao anoitecer vieram os 2 anjos Adon, né? Aqui diz Adon. Vamos lá, não vou ler tudo de novo não, tá? Vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não passaremos a noite na praça. Estou-lhe muito, e foram a entrar e entraram em casa dele. Deu-lhes o banquete, fez assar, comeram de novo, ó, caramba, rapaz. Fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, né? Chamaram, tal, papapá, tem aquela história que você viu, né? E aí vamos para o versículo 13, que é o que está em pauta aqui agora. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Olha aí, tá vendo? Né? Lembra que lá atrás foi dito que o clamor... eu tenho que ler esse texto, peraí, vamos lá, aqui ó. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim.
até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então aqui, ó, esse camarada aqui é o que conversou com Abraão, logo aqui embaixo, que está intercedendo. O clamor chegou até ele e ele desceu e ele vai lá ver. Só que ele não foi sozinho, ele foi com mais 2 anjos. E esses anjos, olha o que eles falam. Cadê aqui? Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou. Que Senhor é esse que enviou eles lá? É o Senhor que estava junto com Abraão, que continuou conversando com Abraão e enviou aqueles 2 para irem na frente, para destruir a cidade. E aí o que acontece? Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Porque o Senhor foi misericordioso? Porque o Senhor mandou eles ir lá para tirar Ló, né? Esse foi o propósito. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, eu tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu, né? Assim não. Adom, não é Adonai, não é Jeová, é Adom. Tá falando com aqueles 2 homens, tá? E aqui colocaram no maiúsculo. E por incrível que pareça, lá na nova tradução do Novo Mundo, a Testemunho de Jeová, coloca Jeová. Aonde está Adom, eles jogam para Jeová. Quer dizer, estão chamando aqueles 2 anjos de Jeová. Brincadeira, né? Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois já sei que o mal me apanha, e eu morra, e eis aí uma cidade perto para que eu possa fugir, e é pequena, permita que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto estou de acordo, para não subverter a cidade de que acaba de falar. Apressa-te, fuja-te, pois nela nada posso fazer, enquanto tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol, ou seja, quando anoiteceu, aliás, recapitulando, vamos lá então, para recapitular a história. No dia anterior, estava um sol quentíssimo e apareceram 3 anjos ali. 3 homens. E aí, um começa a conversar com Sara, ó, com Abraão, e depois com Sara, ó, eu voltarei aqui, eu vou fazer com que ela tenha filhos, não é? E aí eles comem, e aí apenas 2 vão para a cidade de Sodoma e Gomorra. Um continua conversando com Abraão, e isso anoitece. Desde o momento em que o sol escaldante estava lá, e eles vão comer, eles vão almoçar, eles conversam, não é? E aí anoitece, e na que anoiteceu, os anjos estão naquele impasse lá, né? Tem toda aquela confusão que nós lemos ali, e está tendo aquele impasse. E quando está tendo aquele impasse lá, com os habitantes de Sodoma, que os anjos cegam eles, Abraão está conversando com aquele que ficou lá, que chama de Jeová. E os 2 anjos, que são Adom, que são criados, eles estão lá em Sodoma e Gomorra. E aí, amanhece. Nisto que amanhece, aquele que ficou conversando com Abraão chega em Sodoma e Gomorra. E os 2 anjos já haviam, né, tirado Ló e sua família de lá, e agora, junto com esse senhor, eles vão destruir a cidade, e aí é que vai terminar a história que a gente vai ver aqui agora. Vamos lá. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor, Jeová aqui, ó, chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então, ou seja,
Deus aqui na terra, o Filho, fez chover fogo e enxofre desde o céu, da parte do Senhor, lá, né? E como que eu sei que é o Filho que está aqui? Porque ele mesmo disse lá atrás que iria ver se realmente era isso que estava acontecendo. Ele iria descer. Mas antes de descer, ele passou aquela noite conversando ali na presença de Abraão. Abraão intercedendo a madrugada toda, não é? Ali diante dele. E aí amanheceu, Ló entrou em Zoar, os dois anjos ficaram lá, o filho chegou lá, e aí o próprio filho, né, destruiu a cidade, né, por meio do fogo, desde o céu, né, da parte do Senhor, o Senhor da parte do Senhor, né, e tá aqui, né, Jeová da parte de Jeová, né, dois Jeovás, entendeu? Então, esse texto aqui, ele mostra clarissimamente a divindade do Filho. Aqui é a divindade do Filho. Aqui é o Filho, clarissimamente, aqui é o Filho, não é o Pai. Né? E essa interação com os homens é só o Filho que faz, porque nunca ninguém viu a Deus. Nunca ninguém viu a Deus, ponto final. Então, é um texto que não está falando de três deuses. O tetragrama, ele é colocado exatamente quando é um anjo específico. Quando são os outros dois, aí é Adão. É um tratamento pessoal, né? E no dia seguinte, ao amanhecer, os anjos já estão lá postos para destruir junto com o Senhor Sodoma e Gomorra. E aí cai fogo do céu. Ordem essa emitida por aquele que antes estava ali conversando com Abraão. Gente, o texto é esse, tá? Então, a gente vê aqui claramente a divindade, né, do Filho, e depois ele volta um ano depois, visita Sara, e aí na testemunha de Jeová, o texto fala Jeová, né? Jeová. Interessante, né, que nesse afã de querer traduzir tudo por Jeová, traduz, até o anjo que é criado traduz por Jeová, né? Então, é isso daí. Entenderam, então, quem são esses dois anjos e mais um terceiro, que seria, no caso, né, o próprio Filho de Deus? Então, isso daí. Amém? Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.